A princípio é para estar gravando. Ô, Cláudia, eu não tô te vendo, não sei se os outros estão te vendo. Estão me vendo? Acho Sim. que tá. E agora, Gê? Não, eu tô vendo a casa da Dora, uma pessoa de vermelho, Sinara e a Cher. Pois é, agora tu tá falando, tá aparecendo tu, entendeu? Eu botei ali no módulo de exibição do orador. Tá. Então, Troca a eu ficha, acho... que eu acho que eu vou me organizar aqui. Peraí. Eu botei. Deu certo. Deu certo. Tá me vendo? Bom, então vamos lá, tá, pessoal? Convido a todos, então, para sentarem-se de forma confortável, desacelerando as batidas do coração, procurando desvincularem-se dos pensamentos do dia a dia, das preocupações, de tudo aquilo que nos remete ao plano físico e material, para que possamos, aos poucos, sintonizarmos com a energia cósmica universal, com o plano espiritual que nos cerca, que nos acolhe, que tão bem nos conhece, portanto, é sabedor das nossas necessidades. Colocando-se em uma posição sutil, energética, receptiva às energias do plano espiritual, aos ensinamentos que nos serão intuídos e à assimilação dos bons efeitos dos trabalhos desta noite, que damos agora por iniciados, mentalizando com fé todas as pessoas para as quais igualmente desejamos o bem e o acesso aos efeitos positivos deste trabalho, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, mas que certamente serão acessadas e beneficiadas de alguma forma por todas as bênçãos que a partir deste exato momento passamos a receber. Que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que nosso Pai, nosso Criador maior, estejam conosco e que possamos sintonizar com a energia vibratória dos nossos mentores de luz, dos nossos amigos espirituais que nos assistem neste momento. Que assim seja. E graças a Deus. Tá todo mundo me vendo aí, pessoal? Então, alguma dúvida, alguma colocação do nosso encontro passado? Hein? Tudo dominado? Olha só. Tudo? Então, vou seguir. Né? Vocês sabem que a qualquer momento a gente retoma, enfim. Hoje eu pensei em nós, porque nós já temos, assim, um conhecimento básico, assim, muito tímido ainda, mas que nos permite avançar um pouquinho, né,
sobre toda a nossa composição multidimensional, sobre a teoria inaugurada, a teoria energética, né, inaugurada a partir de Einstein e outros filósofos, pensadores, cientistas, né? E eu acho que nós poderíamos falar um pouquinho hoje sobre os registros akáshicos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já estudou? Já leu alguma coisa sobre isso? Por favor, se manifeste só para eu ver se a gente tem, se tem alguém assim com noção disso. Registros akáshicos. Não? Então, assim, os registros akáshicos, né, dentro do ocultismo, do esoterismo, do misticismo, seria uma espécie de... isso na literatura esotérica séria, né? Dentro do estudo ocultista tradicional, né? Mas o akáshico vem do sânscrito akashya, que significa espaço, o éter, tá? E seria, então, traduzido no campo místico, por exemplo, como essa essência espiritual que se funde em todo o universo visível e invisível, tá? Os ocultistas também entendem os registros akáshicos como essa energia única, universal, cósmica. Os espíritas kardecistas falam na energia vital que está presente em tudo que é vivo no universo, né? E dentro dessa concepção não separatista do produto da criação universal, né? Nos remete àquele conceito de que tudo no universo é energia, né? E que a matéria nada mais é do que a energia ou a luz congelada. Então, seria uma faixa de vibração energética universal. Porque nesse campo, tentando conceituar o início de tudo, né, que é uma missão impossível, mas tentando compreender o produto da criação divina, né, num primeiro momento, quando nós tínhamos uma teoria mais materialista, voltada assim no que Albert Einstein veio, no que Isaac Newton veio nos ensinar, para a compreensão humana da época, né, se separava o todo em partes, né? E se entendia que, por exemplo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Einstein trouxe a relativização desse conceito, né? Já falei isso algumas vezes aqui já, né? Inaugurou aquela fórmula de que energia é igual a mc ao quadrado, que é a matéria na velocidade da luz ao quadrado, não é? Nos remetendo à ideia de que tudo que existe e foi criado é energia, tanto de corpos animados como inanimados. E o que nos individualiza, o que nos diferencia na nossa autonomia, na nossa individualidade, é a frequência vibracional energética. Então, dentro dessa linha de raciocínio, os registros akáshicos estariam contidos naquela faixa de energia vibracional do universo
de altíssima frequência vibracional, que não é para qualquer um, né, conseguir acessar, que não é porque nem todos conseguem acessar, mas que está acessível a todos. Dentro dessa teoria de que tudo no universo é vibração. As cores que a gente enxerga, não é? Por que a gente não enxerga uma cor só? Por que existem várias cores? Porque as cores são tonalidades de vibração energética diferente. Os sons. Por que nós temos sons agudos, graves, sons imperceptíveis à nossa audição humana? Porque o som é vibração energética numa outra medida. Então, tudo no universo é vibração. Por que eu estou falando isso e que isso tem a ver com a questão dos registros akáshicos e o que nós acrescentamos, não é? Tendo acesso a essas informações. É que no universo existe uma única energia que emana incessantemente do Criador. Incessantemente, ela sempre existiu, ela sempre existirá e ela está ali incessantemente emanando do Criador e dando vida a tudo que existe no universo, tá? Mas nós temos uma cultura de termos que conceituar tudo dentro de um plano quadradinho, fechado, que tem uma sequência de início, meio e fim. O ser humano tem uma dificuldade de pensar que não desta forma. Então, por exemplo, em física quântica, que é a ciência base de todos esses conhecimentos ocultistas, místicos, esotéricos, espirituais, né? Ela não tem essa... a forma de pensar quanticamente não está relacionada com um tempo linear, por exemplo. O tempo, a noção de tempo e espaço nos planos sutis, ela não existe. Né? Não existe uma programação espacial e temporal linear. Nós, terrenos, né, seres humanos encarnados, nós temos essa tendência, só um pouquinho, nós temos essa tendência de nos situarmos num tempo linear, no sentido de que tem um passado, um presente e um futuro. E a física quântica nos faz pensar de que só existe o agora. Tem muita literatura já sobre esse conceito o poder do agora, né? Tem um livro que fala sobre isso e vários livros que nos remetem a essa outra noção de tempo. Né? Então, na verdade, tudo se comunica energeticamente e tudo acontece agora e ao mesmo tempo. O homem tem uma conexão energética natural e acessível com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com outras galáxias. Não é? E embora todos nós sejamos individuais e únicos, mas nós somos energia vibratória da mesma natureza. Mas vibramos em graus de consciência diferentes. Assim como tem as cores diferentes, os sons diferentes, tem os graus de consciência diferentes. Então, nós temos aquele adágio místico que diz que tudo está em tudo. Já ouviram falar nisso, né? Todo está em tudo, tudo está em tudo. Um grão
de areia, ele reúne todo o conhecimento do universo. Assim como o homem reúne todo o conhecimento do universo. Tem um outro adágio do templo de Apolo, em Delfos, né, que ele dizia: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. O Valdir deve saber esse, né, Valdir? Pelos teus estudos aí, né? Ele diz: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Entendendo um homem como um reflexo da criação, né? Não sei se são os fragmentais, eu não sei como é que é o nome, um conceito bem contemporâneo, né? De que tu tem numa pequena parte o conhecimento do todo, né? Num chip, tu tem o conhecimento de todo um conceito. Né? Então, na verdade, essa teoria lá de Newton, os primeiros conhecimentos e conceitos teóricos científicos, eles nos obrigaram a pensar as coisas de forma fragmentada em partes. Mas, na verdade, as partes, elas propriamente não existem. Na verdade, essas partes, elas são uma pequena particularidade do todo. Então, quando Apolo, né, nos diz, homem, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, é que nós temos aquela centelha divina, aquele pedaço de conhecimento geral, aquele chip universal dentro de nós. Nós só não sabemos acessá-lo, ou nós tivemos oportunidades muito remotas de acessá-los. Então, por exemplo, né, os clarividentes, ou os profetas, né, os grandes profetas, que conseguem ter uma visão do futuro, digamos assim. Na verdade, aquela visão que eles têm não é uma visão necessariamente do futuro. Os ocultistas nos ensinam que somente aqueles acontecimentos passados terrenos dentro de uma concepção de passado aqui do planeta Terra, naquele momento eles são imutáveis, mas que o futuro, na verdade, é uma grande probabilidade de acontecimento, não é? Previsto por aquele que está analisando as causas presentes. Lembram que o mentor que o Mark sempre nos fala, né? Quando ele fala de alguma coisa do futuro, né? Ele sempre nos fala assim: é muito possível, tomara que não, né? Às vezes ele nos fala assim que tal e tal coisa aconteça. Por quê? Porque a espiritualidade maior tem uma visão ampliada, ela sabe o que está acontecendo naquele exato momento, e pela lei da causa e efeito, não é? A probabilidade de que em as coisas permanecendo daquela forma resulte no resultado X é muito grande. Mas até o último momento, por conta do uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar. A Terra, nesse momento de transição planetária, ela está vivendo um momento assim. Que se a humanidade, frente a tudo que está passando, pela primeira vez na sua história, teve lá a gripe espanhola, foi parecida, isso, aquilo, sim, teve alguma referência, mas o que nós estamos passando hoje é inédito na história da humanidade, né? E o que a espiritualidade vem nos dizer é que, se mesmo
apesar disso tudo, com todas as possibilidades que esse momento de pandemia, né, nos representa, nos mostra, nós não conseguirmos assimilar minimamente o amor universal e incondicional que Jesus, nosso mestre, veio nos ensinar, o que acontecerá? Não precisa ser Nostradamus para adivinhar isso, né? A gente não vai mais conseguir continuar a nossa evolução moral e espiritual no planeta Terra, porque a Terra está isso é imutável. A Terra está no momento de elevação, de transição planetária, no momento que ela está passando de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. E isso é fato, não é? Então, a questão é quem acompanhará a Terra nesse processo evolutivo, não é? E o quanto poderá acompanhar está muito relacionado ao quanto poderá, não é, acessar esses registros acásticos, acessar essa faixa vibratória mais elevada, se conectando muito mais com as coisas da nossa essência espiritual, muito mais do que nós já fizemos até hoje, não é? Até a nossa caminhada até aqui, né? Então, é como se nós tivéssemos à nossa disposição uma biblioteca universal. Voltando aos clarividentes, né? Quando o clarividente vê, né, que diz assim que previu, teve uma premonição, viu alguma coisa. Não é que ele veja com esses olhos físicos como se estivesse passando um filme na cabeça dele. No momento dessa visão, ele se projeta para o momento que aquilo está acontecendo, por isso que se fala que não tem passado, porque quando ele tem uma visão do que a gente chama passado, ele se projeta para aquele momento e ele vive a história como um protagonista da história naquele momento. Muitos clarividentes, por serem iniciados, mas não terem o conhecimento, não terem o estudo mais aprofundado, tem só aquele dom, né? Tem aquela coisa que acontece ao natural. Por vezes eles têm visões que imaginam ser uma visão de algo que poderá acontecer em razão das causas presentes, mas na verdade é algo que já aconteceu e já está imutável. Assim como grandes profetas, não é, que disseram coisas como certas de terem acontecido em determinado momento, e na verdade nunca aconteceram. Mas por que isso? Porque era uma probabilidade de acontecimento. E nós não somos donos, não existe essa verdade única, não existe um destino único, não está tudo previamente determinado a ser de tal maneira. No Espiritismo Kardecista a gente estuda isso também, que tudo é possível de mudar. Né? Tá, Clarissa, mas tá, como é que a gente acessa isso, né? Conhece-te a ti mesmo, através da nossa reforma íntima, através da nossa evolução. Dentro desse estudo aqui, que nós estamos fazendo na segunda-feira, que nós estudamos os nossos corpos sutis, que nós estudamos os chakras, os nadis, os meridianos, nós temos já alguns conceitos bem básicos de como acessar essa consciência cósmica universal e de como ter acesso a esses registros acásticos, se quisermos e se nos focarmos, porque nós não temos necessidade disso, entendem?
As pessoas que conseguem acessar é porque, por alguma razão, se elevam e conseguem manter o foco naquilo que querem acessar e acessam o todo. Em qualquer parte do universo, nós temos condições de acessar o todo se tivermos um propósito específico para isso. E como é que a gente faz isso? Qual é o caminho para a gente chegar até esses registros akáshicos, se quisermos, se necessitarmos, se precisarmos, ou se estivermos propostos a fazer um trabalho mediúnico, por exemplo. Né? Quem já fez aqui consulta com o mentor Kilmack, né, consulta espiritual privada, né, sabe que ele sempre, né, faz aquilo, pede o nome da gente, né, a gente dá o nome, a data de nascimento, o nome completo, né, e ele nunca nos viu na vida antes, né, e começa a nos falar coisas e coisas. De onde é que ele tira isso? Como é que funciona isso? Onde vocês acham que ele foi consultar? Nos registros akáshicos? É se transportar, é acessar isso. Por que que ele faz tão facilmente a espiritualidade, né? E por que que para nós é tão difícil isso? Como é que a gente, qual é o caminho, pessoal? Quem é que saberia me dizer qual é o caminho para a gente acessar essa informação, essa energia, nessa vibração tão alta, assim, tão elevada? Lembram quando a gente estudou um pouquinho da chama trina, né? Que a gente estudou assim, que no estudo dos chakras, que a gente tem uma tríade inferior de chakras, né? O básico, o sacral, o plexo solar, que é uma tríade conectada mais com as percepções do plano físico, quando muito ali o etérico, né? Aquilo que nos traz para o chão, para as emoções, para essa vivência terrena. Que a gente tem uma ponte, que é o nosso chakra cardíaco, que está relacionado a esse amor incondicional que Jesus veio nos mostrar, nos ensinar, e que é a ponte para o quê? Para a nossa tríade superior, para os nossos chakras superiores, que são aqueles relacionados ao plano astral, superior, celestial, a nossa essência divina, o nosso eu superior. E aí está a chave. O nosso eu superior, a nossa essência divina, o nosso Deus, ele não está lá no céu, no universo, em algum lugar flutuando no espaço. Ele está dentro de nós. Ele é a nossa essência, o nosso sempre, o nosso todo, o nosso agora, o nosso eterno. Aquela noção que nós temos, assim, de saber o que é o certo e o que é errado, em todas as situações da nossa vida. Por mais que nós estejamos em dúvida, por mais que seja uma situação complexa, de difícil raciocínio e decisão, se a gente realmente, através desta ponte do amor universal, aquele amor que nos remete, o que é o amor universal incondicional? Né? Qual é o pressuposto de amar incondicionalmente? O que vocês acham? Ah, eu estou muito monóloga aqui. Hoje vocês não estão participando. Qual é o pressuposto básico, né, do amor universal? Amar sem
Esperar em troca? Sim, esperar. Tá, isso é uma característica do amor. Mas qual é o pressuposto para a gente vivenciar o amor incondicional? A gente tá de bem consigo mesmo, com o nosso eu. Amar a si próprio. Ama o teu próximo como a ti mesmo, foi o que Jesus nos disse, né? Bom, para eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar a mim mesmo. E eu me amar significa eu me respeitar. Significa, mas para eu me respeitar, eu tenho que me conhecer, né? Por que a gente não consegue respeitar, muitas vezes, né, os nossos limites humanos, físicos? Né? Por que tem pessoas, né, que não sabem dizer não? Ou que têm uma dificuldade muito grande de dizer não. E confundem isso com uma atitude altruísta, benevolente, na verdade não é. Só um exemplo. A pessoa que não consegue dizer não, ela não, ela está demonstrando um sinal evidente de que ela não se respeita. E como é que a gente vai dizer que a gente ama a si próprio se a gente não se respeita? E não quero confundi-los com ser egoísta, né? Agora eu vou pensar só em mim, vou me respeitar, vou ser eu. Não, não é isso. Não é? O mentor que o Mac, e não adianta, a gente vira e mexe e fala nele aqui, porque ele foi o meu, né, inspirador de muitas coisas, enfim. Mas ele tem uma de tantas as frases dele, né, que foi decisiva. A ser infeliz para fazer o outro feliz. Essa frase é de uma profundidade, né? E tem que ser, claro, que bem interpretada, né? Não, pelos mais afoitos, vai ser, então agora eu vou fazer só o que eu quero, só o que me faz bem, só o que me faz feliz. Não, não é isso. Mas é no sentido de que nós temos que nos conhecer para sabermos nos respeitar, respeitar os nossos limites, nos livrarmos das culpas, dos julgamentos. Normalmente, a pessoa que julga demais o tempo todo o outro e as situações é uma pessoa que não se perdoa, que carrega uma série de culpas e que faz o que em psicologia se chama de projeção. Ela projeta no mundo e nas outras pessoas as suas culpas, as suas frustrações, porque não se respeita. E tá, Clarissa, mas é difícil, né, a gente aprender a se respeitar. Eu não diria que é difícil, eu diria que é diferente. Nós vivemos numa cultura, principalmente a cultura ocidental, que historicamente sempre nos viveu isso, nos impôs isso. Nós aqui deste grupo que nesta encarnação estamos mulheres, estamos, né? Porque em outras vidas fomos talvez muitas vezes homens, né? E como homens desrespeitamos as mulheres, né? Mas nós que hoje nesta encarnação estamos mulheres e nos interessamos pelo assunto da história da mulher, não é? Desse veículo físico feminino ao longo de toda a história da humanidade, sabemos de uma forma diferenciada neste atual estado de consciência nosso, o que é ser alvo de discriminação, né, de inferiorização, de subjugação, né? E isso foi algo tão forte, enraizado na cultura da humanidade,
que para muitos seres que voltam, que reencarnam como mulheres nesta vida, é muito difícil para elas se respeitarem, se acharem gente e, como consequência, aprender, simbolicamente falando agora, a dizer não. Eu que trabalhei muito tempo com situações de abuso, não é, infantil e feminino, não é, vivi isso, né? E acho que a Fran que trabalha com isso também, né, Fran? A gente percebe muito isso culturalmente no ambiente feminino, de que é quase que natural a mulher apanhar, a mulher ter que obedecer, não poder sair daquela linha, né? Porque historicamente, culturalmente, o mais frágil, a criança é mais frágil, a mulher é mais frágil, o idoso é mais frágil, o mais frágil foi subjugado. Então, aprender a se respeitar implica uma mudança de pensamento, uma mudança de concepção, de cultura, não é? E a gente só respeita aquilo que a gente conhece. A gente só gosta, né, daquilo que a gente conhece. Eu, particularmente, sempre odiei matemática, odeio até hoje na minha vida, porque eu tive grandes dificuldades. O Gui ama matemática, mas por quê? Porque ele conhece, porque ele entende matemática. Então, aquilo que a gente não conhece, a gente diz que odeia, mas na verdade não é que a gente odeia, a gente não conhece. E isso serve para o ser humano. A partir do momento que tu conhece aquela pessoa que tu julga odiar, não é? E tu conhece a história dela, né? Tu passa a odiar menos, no mínimo, né? Então, essa conexão com o nosso eu superior, que é a chave para a conexão com o universo, né? Ela está muito ligada em a gente se conhecer e a gente se aceitar. Um dos grandes entraves no autoconhecimento é a não aceitação. A gente querer correr antes de aprender a caminhar. Alguém já nasce correndo? A gente não engatinha, depois dá os primeiros passos, aprende a se equilibrar, caminha que nem uns pinguizinhos, coisa mais querida, né? Até que a gente aprende a correr. Uns até a voar, né? O que é o levitar, não é? Nós estávamos falando ontem lá na casa da família do G, nós estávamos conversando sobre sonhos e que a gente sonha que a gente voa, eventualmente, né? Mas que às vezes é um sonho assim que a gente tem que fazer uma força para voar, porque parece que a gravidade te puxa, né? Outros sonhos assim que tu chega a dar medo porque tu parece que vai voar e não vai voltar mais, e para onde é que tu vai, né? Porque a gente fica num estado de espírito, né? Que a parte esquerda do nosso cérebro silencia, tá ali em repouso, a parte direita, né? O hemisfério direito do nosso cérebro, a gente já estudou aqui, por isso que eu tô falando assim, né? Ela fica mais ativa, a gente se conecta com essa tríade aqui superior, porque ninguém num sonho horrível de ruim, num pesadelo, consegue voar, né? Pesadelo é o contrário, a gente às vezes não consegue nem sair do chão para correr, para fugir daquela coisa que está nos angustiando, né? Quando a gente já sonhou que voou, é porque a gente estava num estado um pouco mais, né, ligado com o nosso eu superior, com a nossa essência, não é? Com aquilo que lá no plano espiritual não é mistério, é o que é o natural. E tudo, sob esse ponto de vista, não é? Parte, então, do pressuposto de que nós temos que nos conhecermos, que o autoconhecimento, ele parte do princípio
ele parte do ponto assim de nos aceitarmos como somos, para podermos nos autoanalisar e ver, não é? O que nós precisamos decidir diferente. O que não pode mais ser um costume nas nossas vidas, uma prática, uma habitualidade, né? O que tem que bancarmos mais as nossas escolhas, sermos mais responsáveis nelas, nos disciplinarmos mais, porque nós passamos a ser o nosso próprio guia. A gente passa a escutar aquela vozinha que é o certo sempre, que está ali nos dizendo sempre o que é certo, o que é certo, o que é certo a gente sabe. Não podemos mais dizer que a gente não sabe. Ai, eu não sabia. Ai, eu não podia saber. Ai, eu bebi. Ai, eu me irritei. Então, não bebe. Então, não entra numa discussão para tu te irritar. Então, não julga. Então, seja responsável. Banca as tuas escolhas. Ah, mas errou? Ok, faz parte, tudo bem. Nós somos humanos, nós somos terrenos, nós estamos aqui para isso. A gente só não pode mais, pelo menos não nesse atual momento da Terra, tá? Deixar para amanhã. Ah, na próxima reencarnação eu vou parar de fazer tal coisa e eu vou começar a fazer tal coisa. Não sei se a gente vai reencarnar aqui daí, entendeu? O funil está apertando cada vez mais. O momento da escolha e da reforma íntima e da responsabilidade e de acessar o quanto mais frequentemente o nosso eu superior é agora, né? Então, o Mentor Uri nos deu uma receita muito simples de abrir os braços e respirar. E eles estão nos dando aí, né, esse último recado que o mentor, que o MAC nos deu na quinta-feira passada, as bolhas de perturbação, é isso, Gê, perturbação? É. As bolhas de perturbação, quem não assistiu aquilo ali, por favor, assiste, são 15 minutos, né? Mas tu pode correr o primeiro tempinho ali, vai para o meio, porque eu sei que às vezes a pessoa não tem tempo, vai, mas assiste, se escuta. A gente cria bolhas de perturbação no nosso dia a dia, né, que nos impedem de evoluir, de fazer as escolhas certas. E às vezes o que tu precisa é sair, é dar uma volta, é respirar, abraçar uma árvore. Às vezes tu vai precisar meditar, né? Tem pessoas que só conseguem acessar, e não tem nada de mal nisso, é maravilhoso, não é? Mas tem pessoas que só conseguem acessar o eu superior meditando. Tem outras que conseguem através do yoga, através da acupuntura, através, não é, do uso de tantos outros instrumentos, do contato com a natureza. Não importa, cada um tem a sua chave, entende? Não tem que ser por este caminho, por aquele caminho. Ah, não, só quem medita vai. Não. Tem pessoas que conversando com as suas plantinhas acessam o eu superior. Tem pessoas que interagindo com um animal doméstico, cuidando de alguém, né? Então, nós precisamos achar o nosso caminho para isso. No momento de um passe magnético, no momento de uma oração, não é? Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E dentro dessa visão linear, o futuro, na verdade, é uma probabilidade do que pode acontecer conforme o que a gente está plantando hoje, né? Em astrologia se diz que os astros inclinam, mas não obrigam. Nós estávamos falando sobre isso também lá na casa do G, da família do G, né? Sobre a astrologia. A gente pode falar um dia aqui sobre isso, né?
Se dá para acreditar assim, ai, todo mundo que é de tal signo é assim, de tal. Não, é uma inclinação astrológica que não te obriga, ela te inclina, não é? Tudo volta, pessoal, né, para aquilo que a gente que é espiritualista, seja porque começou ou está no espiritismo kardecista, na Umbanda, na igreja, no templo, no budismo, tudo aquilo que em uma filosofia, em uma religião ou outra a gente escuta, né? É a reforma íntima, é tu te conhecer. Nós somos seres ainda tão arrogantes e pouco evoluídos que a gente quer conhecer tanta coisa fora, não é? E a gente não se domina minimamente. A gente não consegue controlar muitas vezes os nossos medos, a nossa ansiedade, que é o mal do século, né? Os nossos vícios. Nós somos tão pequenos frente a tudo isso, né? E às vezes nos metemos em missões assim muito maiores. Às vezes ficamos com um pensamento fixo em coisas assim que pressupõem o autoconhecimento e a aceitação. A gente precisa se aceitar como é para iniciar a evolução. E a gente precisa aceitar o nosso próximo como ele é, sem julgá-lo. Nós estamos o tempo todo julgando, é o nosso ego o tempo todo em funcionamento. E o nosso ego é o que nos impede de evoluir e de avançar. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência e que a gente vai em busca do autoconhecimento e que a gente consegue cada vez mais, um pouquinho mais, acessar o nosso eu superior, a gente se dá conta de que tudo está em tudo. De que a gente pode se conectar com tudo. Com a energia de uma planta. Faça um dia a experiência, sabe? Se coloque em um lugar silencioso, olhando, pode ser para uma flor, para uma árvore, para uma paisagem. Mas não julguem, não pensem em nada, simplesmente se coloquem naquela visão, naquela paisagem e sintam aquela parte de ti que está naquela flor, que está naquele mar, né? Tem um exemplo que eu ouvi numa palestra ali que eu vi, que dizia assim, que é o princípio aquele, é o exemplo assim do rio, né? Tu pode olhar um rio, né? E o seu curso, e tem uma paisagem assim mais ou menos estável, e daqui a pouco, no meio daquele curso do rio, por conta de uma pedra, de alguma coisa, se forma um redemoinho, né? Se tu for estudar a constituição da água no redemoinho e na corrente tranquila do rio, é a mesma. É água, tudo é água, é o mesmo. Mas é uma outra manifestação vibracional do rio, naquele redemoinho. Mas a essência é a mesma. E essa energia vital que está ali na água, ela está em nós. A gente pode também se conectar com o mar, com os rios, com a montanha, e cada um desses elementos tem um grande ensinamento a nos dar, porque Deus, com a sua criação, com a sua obra divina, nos colocou todo o ensinamento universal à nossa disposição. O que será que... Ai, tá, Clarice, então agora eu vou sentar na frente de uma rocha, de uma montanha, vou me conectar com a montanha, o que que eu vou aprender, o que que eu vou sentir da montanha. Nossa! Senta na frente de uma montanha, te conecta com a energia dela e vê toda a lição de persistência e perseverança que ela pode te dar. Senta na frente de uma árvore que tem aquelas suas raízes assim para fora, mas que tu sabe que elas estão adentrando terra dentro,
e te conecta com aquilo, imagina até onde vai aquela raiz e o quanto ela sustenta aquela árvore, mesmo nos dias de um vento mais forte, para ver a lição que ela te dá. Né? Senta na beira de uma água, com uma correnteza do mar, não é? Te conecta com a energia da água e sente a lição de fluidez, de deixar passar, de deixar fluir, de absorver só aquilo que te nutre, de não reter o líquido que não te faz bem. E daí, se a gente for projetar isso para nossa alimentação, para os nossos pensamentos antes de dormir e para tudo mais, o que é a consciência nutricional? É cada vez que tu for fazer a opção de comer, de botar alguma coisa para dentro do teu corpo, tu ter a consciência. A gente sabe, por exemplo, que o açúcar é inflamatório. Quer comer de vez em quando, ok, não tem problema, ninguém vai morrer porque comeu, né? Agora, tu todos os dias ter a necessidade de ingerir gordura e açúcar insistentemente nesse corpo físico tão valioso que Deus nos deu, só tenha a consciência de que tu tá inflamando as tuas células. De que um vírus ali no teu corpo vai encontrar mais espaço para se desenvolver. Porque o açúcar alimenta o vírus, a bactéria. Gente, eu não estou dizendo agora ninguém mais vai poder comer um brigadeiro, um chocolate, não é isso. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente faz. Né? Deixa o teu corpo, escolha. Tá? Não vai querer exercitar o teu corpo? Tudo bem. É um pecado a gente pensar isso. Agora, a Nádia, tu tá aí, tô fazendo propaganda para a Nádia, personal trainer em Passo Fundo, tá? Tem certas pessoas que têm a Nádia dentro de casa e não usam a Nádia. Né? A gente tem que, tudo é escolha. A gente não pode deixar atrofiar o músculo, as articulações. Isso tudo foi nos dado como um instrumento de locomoção, de vida, de energia. Não precisa virar um maratonista, mas caminha, corre, te exercita, faz um exercício, um alongamento, se mexer, a gente precisa se mexer. A gente precisa fazer circular a energia. Está comprovado que o exercício físico, está comprovado, li hoje mais uma matéria sobre isso. Ele é, junto com a meditação, com o bom sono, com a energia solar, né? Com uma boa alimentação, ele é preventivo de doenças, especialmente as virais. Não é por acaso que, claro, tem vários casos de corona, né? Mas coronavírus, né? Mas muitos associados à obesidade e ao sedentarismo, porque isso fragiliza o sistema imunológico. E nós já estudamos, né? Que é através de um funcionamento saudável e regular do nosso chakra cardíaco, que metabolisma, que o chakra cardíaco, lembram? Está ligado a qual glândula endócrina? O timo, que é responsável pela produção de quais células? As células do sistema imunológico de defesa do nosso organismo. E como é que a gente faz o nosso chakra cardíaco funcionar bem? Exercitando o amor próprio e o amor ao próximo. Então, pessoas que não têm dificuldade ou que têm pouca dificuldade para se respeitar, para se amar e para amar o próximo, vai naturalmente ter uma mente sã e um corpo são e dificilmente vai se afetar por uma doença viral, por exemplo, bacteriana, por exemplo.
porque o seu estado imunológico está bem. E quem ama a si próprio, se exercita, dorme bem, come bem. Eu não estou falando assim o top do top do top, eu estou falando o mínimo de cuidado, gente, que a gente precisa ter. O que são 3 horas da tua semana para tu dedicar a uma atividade física? Ou 20 minutos diários, sei lá, né? O que custa, assim, em alguns dias da semana, tu procurar comer menos carne, menos açúcar, menos gordura? Ah, tá com muita vontade, come de vez em quando. Não é nada radical, mas nós precisamos dar o passo inicial. A gente precisa... Bom, então o que eu vou mudar? Depois dessa palestra aqui, dessa conversa, a partir desse momento, o que eu vou mudar de hábito na minha vida? Tá aí, tema de casa. Para a próxima segunda-feira, todo mundo vai ter que me trazer uma mudança que programou para sua vida. Se não quiser compartilhar aqui no público, pode me mandar pelo WhatsApp. Clarice, decidi que vou fazer tal coisa. Me cobra. Eu também, tá? Eu também. Podem me cobrar. Todos nós. Tá na hora, né? Ih, já passou da hora. Guigui, agora, ó. Nós vamos fazer o encerramento. Vamos lá, então, pessoal. Convido a todos, então, para sentarmos de forma confortável. Sintonizando com cada parte física do nosso ser. Sentindo os nossos pés, as nossas pernas, a articulação dos nossos joelhos, nosso quadril, nosso ventre, nosso sistema respiratório e pulmonar, nosso peito, nossos braços, nossas mãos, nossos dedos das mãos, nosso pescoço, nossa cabeça, todo esse organismo de constituição energética, vibracional, densa, que Deus nos dá em cada reencarnação. E que tantas vezes negligenciamos cuidados básicos, em verdadeiro desmerecimento e desrespeito a esse presente tão valioso de Deus. Mentalizando os nossos chakras, a energia vibrando no sentido horário por cada um deles, absorvendo o prana, o fluido vital, a energia cósmica do universo, ingressando por cada vórtice, se comunicando através das nádias entre si, fazendo acender essa força energética que nutre cada parte da constituição física do nosso ser e que, ao mesmo tempo, faz a ligação energética com a nossa contraparte etérica, astral e espiritual. Acessando o nosso eu superior, esse lugarzinho lá dentro do nosso ser, que nos remete à perfeição, que nos remete ao divino, a todo o poder e a toda a força que existe de sobra no universo, e que podemos
a qualquer tempo, de qualquer ponto do universo acessar. E que nos faz lembrar, irmãos, que somos todos iguais. Que temos todos na constituição e no âmago do nosso ser a mesma matéria-prima energética. E que cabe a nós imprimirmos a frequência em que queremos vibrar. Neste exato momento, conscientes de toda essa força, de todo esse poder universal, eu convido todos a imaginarem os seus lares e fazer neles vibrar essa energia pura que nos cria, que nos sustenta, que nos alimenta e que é capaz, neste exato momento, de retirar de cada um dos recantos do nosso lar as energias negativas que pesam, que não nos favorecem, que não nos pertencem e que atraímos em razão da nossa postura de vida e pensamento. Que essas energias, assim como esses irmãos que vibram com menos luz, possam ser neste momento encaminhados pela espiritualidade maior para seguirem a sua jornada evolutiva e que possamos permanecer com o fluido puro, cósmico, universal como nosso único alimento, nos liberando dos medos, dos traumas, das culpas, nos aceitando como somos, simplesmente filhos de Deus, produtos da sua criação. E nos sentindo poderosos por isso, conectados com esse prana maior, é que nós projetamos luz intensa, de altíssima vibração por todos os nossos poros, em ascensão aos espaços aparentemente invisíveis do universo, para que possam ser somados a todos os pontos de luz, de prece, de oração e de trabalhos pela edificação humana, aliviando as dores da humanidade, aliviando os medos, trazendo a paz em substituição à guerra, permitindo ao planeta Terra que respire livre e profundamente rumo à sua jornada evolutiva. Que possamos estar com ela, estar nela, rumo à nossa reforma íntima. Mentalizando todas as pessoas que queremos estejam sintonizadas neste pensamento, recebendo estas bênçãos, e que logo em seguida serão escritas no nosso caderno de preces e orações, visualizando-as em meio a essa luz intensa, brilhante, que purifica, que fortalece e que transforma. Agradecendo aos nossos irmãos da espiritualidade maior por mais esta oportunidade, é que oramos todos juntos assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Respirando lenta e profundamente, apropriando-se dessa energia divina, mantendo-a conosco, em estado de graça, de gratidão, agradecimento ao Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a tudo aquilo de poderoso e forte do universo a que pertencemos. Que assim seja. Graças a Deus.